Olá pessoal, tudo bem? Poxa, que bom! Bom, na aula de hoje falaremos especificamente de resoluções dos exercícios da nossa apostila da parte de aprendizagem. O que é isso? Nós vamos colocar em prática tudo o que nós vimos de funções exponenciais. Então, vimos alguns exemplos, vimos alguns exercícios, modos, técnica de resolução, e agora vamos pegar a parte de exercício de aprendizagem e resolver juntos para a gente ver que realmente exponencial é um assunto importante, é um assunto que cai e é um assunto que a gente acerta. Só para lembrar, qual é o pré-requisito, a parte principal da coisa? Saber de propriedades de potenciação. Se você tem na mente exatamente as propriedades, significa que você não vai ter problema, porque são as propriedades que mandam. Se o exercício está enrolado, é a propriedade que você está esquecendo. Beleza? Então tá bom, hein? Ó, primeiro exercício da apostila tá aí. Ele conta uma história de uma certa substância radioativa e, como vocês podem ver, ele falou, cara, que ao decorrer do tempo, o que acontece? Ele perde massa. Cara, e aí, como nós somos concurseiros, você tem que lembrar que eu sempre começo de baixo para cima, certo? E começando de baixo para cima, você vai ver que ele quer saber quanto tempo vai levar para que exatamente a massa que ele perca seja 2/3 da massa inicial. Uma baita de uma pegadinha tem nessa questão. Você viu que está bem grifado em vermelho isso daí, mas lá em cima eu coloquei lá dentro daquele retângulo que a formulazinha que está lá, ela não calcula o que está se perdendo. Ela calcula exatamente o que sobra, que é o restante. Então, quando ele fala para mim bem assim, que 2/3 vão se perder, é porque vai ficar 1/3. Essa é a sacada da questão. Então, lembrando, a fórmula calcula o que sobrou. E ele quer fazer o quê? Falar quanto tempo vai desaparecer. Ué, e como é que eu vou fazer juntar as duas coisas? Simples. Você não vai perder 2/3? Então significa que vai ficar 1/3. Aí eu vou calcular quanto tempo vai demorar para ficar 1/3. Acabou a questão. Então vamos lá. Ó, eu tenho a minha formulazinha, que calcula exatamente o que restou. Como eu quero que desapareça 2/3, vai restar 1/3. Então, o que eu vou fazer? No lugar de m em função de t, eu coloco 1/3 do inicial. Colocando isso daí, eu vou cortar o m0 com m0, vou inverter 1/3, porque eu sei propriedades de potência, e sabendo propriedades de potência, 3 elevado a menos 1. Bases iguais, cortei, o expoente desce, e aí simplesmente ou multiplica por menos 1 ou troca de lugar, lembrando que o resultado final vai ser o 1 dividido por 2. Então, o 1 dividido por 2 dá um tempo de 0,5. Ó, facinho, resolvemos bem rápido e de maneira bem tranquila. Mas lembra que eu sempre faço o que mesmo? Começo de baixo para cima. Você viu como é que eu entendi e tranquilamente? Porque o grande erro dessa questão aí é quando a galera coloca 2/3. Aí ele está tão afoito colocando 2/3, esquece que a fórmula não é para calcular o que desaparece, e sim o que sobra. Beleza? Tranquilo e calmo? Vamos para outra aí de exercício de aprendizagem. Bom, essa outra que está na nossa apostila é uma da FUVEST. Aí a função está lá em cima, eu destaquei ela. F de x igual a 2 elevado a 2x mais 1 é a nossa função. E o que ele quer? Ele quer descobrir f de A igual a 4 vezes f de B. Essa é a informação que ele me dá. E ele quer descobrir qual daquelas opções abaixo eu posso relacionar A com B. Então, uma coisa é certa. Se ali eu tenho f de A, é porque na onde tem x, eu vou colocar A. E se eu tenho f de B, aonde tem x, eu vou colocar B.
e vou igualar as duas, beleza? Não esquecendo que está sendo multiplicado por 4. Então, de maneira bem simples aí, nós temos a parte principal, beleza? Então, agora eu vou colocar o quê? Aonde tem x eu vou colocar A, aonde tem x eu vou colocar B, de um lado A, do outro lado B. Então, o que eu faço? Agora eu vou fatorar o 4, porque lembra? A ideia não é fatorar para igualar as bases? Então, quando eu fatorar o 4, eu já tenho ele 2 elevado a 2. Aí, lembrando de propriedades. Nas propriedades, repete a base repete a base e soma os expoentes quando você tem o quê? Bases iguais na multiplicação. E como eu tenho bases iguais na multiplicação, vou repetir a base e somar os expoentes. Então, você pode ver que eu somei 2 mais 1, 3. Então, ficou 2 elevado a b mais 3. As bases são iguais? Bases iguais. O que eu vou fazer? Posso cortar, o expoente vai descer. Óbvio que eu já olhei as respostas, letra de um lado, que não tem letra do outro. É isso que eu vou fazer também. E quando eu jogar para o outro lado, 2b fica negativo. O 1 que passou do outro lado ficou negativo, então 3 menos 1 dá 2. E para dar a resposta, eu vou dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2, A menos B é igual a 1. Letra E. Tranquilo? Bom, essa questão aí é uma questão bem tradicional. Eu falei, cara, FUVEST. Mas assim, é questão legal de fazer, tá vendo? Ela não tem truque, não tem nada. É pegar, substituir e lembrar do que você aprendeu de exponencial. Beleza? Então vamos lá. Terceira questão da apostila de aprendizagem. Tá aí, ó. Mais uma questãozinha bem assim, tradicional, né? Lembrando que essas questões tradicionais são importantes fazer, por quê? Uma é se você for um candidato a uma vaga dessas faculdades paulistas que ainda fazem esse tipo de questão. E a outra é saber se a questão for do Enem, pode ter uma parte contextualizada, mas quando você tirar as informações, pode cair numa situação dessa. Beleza? Ela é assustadora? Claro que não. Inclusive, tem dois jeitos de fazer, né? O 64, você vai ver que eu posso fatorar e falar que ele é 4 elevado a 3. Só de cara, depois eu já saio cortando. Mas, como eu vou exercitar, eu vou fingir que eu não sei que 64 é 4 elevado a 3 e vou fatorar para ficar tudo com base 2, porque eu queria também fatorar a parte de dentro ali do 4. Beleza? Mas é só uma questão mesmo de, eu quero fatorar, mas vocês já viram que o 64 é 4 elevado a 3. Beleza? Então vamos lá, ó. Nesse caso aqui, você pode ver que eu fatorei o 4, igual eu tinha prometido, e fatorei o 64, 2 elevado a 6. Bom, 2 elevado a 2 elevado a x dá 2 elevado a 2x. Eu já fiz a conta ali dentro do parênteses, beleza? Que é a mesma coisa que eu vou fazer agora, fora do parênteses. Como eu tenho dentro do parênteses 2 elevado a x como expoente, e fora eu tenho 2 elevado a x menos 1, quando eu tenho uma potência e uma outra lá fora, eu multiplico. Então é isso que eu vou fazer. Multiplicando, eu já tenho ali, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, 4x ao quadrado. 2 elevado a x vezes menos 1 dá menos 2x. Beleza. Aí eu percebo que as bases são iguais, e se as bases são iguais agora, eu posso cortar. E se eu cortar, o expoente desce. Óbvio que eu vou jogar o 6 para o outro lado, mas como eu estou vendo que dá tudo para simplificar por 2, vou fazer isso. E quando eu simplificar, ó, equação de segundo grau. Aí, cara, a coisa boa é que ele me pediu soma das raízes da equação. E como deu uma equação de segundo grau, eu sei que existe uma fórmula de soma das raízes. A soma das raízes, ó, menos b sobre a. Perfeito, hein? Só lembrando, que é sempre bom lembrar. Se fosse produto, seria o quê? C sobre A. Ponto 2, eu esqueci. Eu posso encontrar as raízes e somar depois? Pode, vai dar a mesma coisa. Mesma coisa. Mas por que você está colocando assim? Ganhar tempo. Então, o meu B é menos 1 e o meu A é 2. Então, menos com menos que já tinha ali, vai dar mais. Então, eu descubro que a soma das raízes é meio. Resposta certa, letra C. Tranquilo? Estamos resolvendo, ó, rápido, hein?
Os exercícios de aprendizagem é o que vão dar base para vocês pegarem aqueles dos propostos e resolverem. O do Enem nem se fala, vocês vão resolver. Resolvi já alguns lá dos exercícios de aprendizagem, de propostos, mas era um que eu precisava colocar porque estava faltando. Mas aí tá mais um aí resolvido, ó, mandar ver. Beleza então? Bom, próximo exercício. Bom, esse exercício aí, antes de resolvê-lo, eu vou lembrar para vocês o seguinte. Ele quer a imagem e o esboço do gráfico. Então tá. Lembra quando lá no comecinho de funções nós conversamos, sempre domínio eu olho para o eixo X, beleza? E sempre a imagem eu olho para o eixo Y. Sempre domínio eu olho para X e domínio eu olho para o eixo Y. Beleza? E ele fala de imagem. Então tá. E quando eu falo que eu vou olhar para o eixo Y, eu vou olhar ou o maior valor que Y pode atingir ou o menor valor que Y pode atingir. Porque dali que é o ponto de partida. Beleza? Então uma coisa vocês têm que concordar comigo. Como ali tem imagem e gráfico, se eu conseguir descobrir aonde toca em Y, eu já tenho um ponto ou máximo ou mínimo da função. Então, se eu tenho um ponto máximo ou mínimo, eu sei aonde começa a minha imagem ou onde termina a minha imagem. Então tá. Nessa situação, o que vai acontecer? Para descobrir aonde a função toca no eixo Y, basta você pegar aquela função bonitinha que está ali e colocar no lugar de x, 0. E como 2 elevado a 0 dá 1, aí 3 menos 1 dá 2. Então, de cara, quando o x é 0, o y é 2. E se 2 é positivo, cara, não vai poder ser, de cara, não pode ser a letra B e também não pode ser a letra D. Por que, Pão Doce? Porque quando o x é 0, o resultado está lá embaixo, negativo. Quando o x é 0, o resultado é negativo. Agora, aqueles dois ali, A e C, não. Quando o x é 0, o resultado é positivo, então a função está para cima. Beleza? Bom, aí já era. A questão acabou. A questão acabou por quê? Eu sei para onde que eu tenho que olhar. Tem que olhar para o eixo Y. Eu sei que o maior valor que eu acabei de fazer a conta, 2, está lá marcado. Aí, eu sei que eu vou olhando para cá, então os valores ali, que é a única que se encaixa naquela situação ali, é que os valores têm que serem QO dali para baixo. E se são dali para baixo, então eles na verdade ali são y menor do que 2. E eu pode olhar que a imagem está ali, ó. Perfeito. Então a letra A não pode ser. Bom, então é o seguinte, só para reforçar uma coisinha aí, essa questão aí, para ela ficar bem bonitinha ali, ela poderia, né, cara, colocar uma bolinha aberta ali para falar que não tem um símbolo da igualdade, mas é só preciosismo meu, entendeu? Porque se tivesse uma bolinha aberta em cada ponta aí, já resolveria bastante o problema para exercitar o que nós aprendemos, né? Tem igual bolinha fechada, não tem igual bolinha aberta. Beleza, então? Então, tranquilo. Bom, mas é só um comentário mesmo para vocês lembrarem mesmo da bolinha aberta, bolinha fechada, se tem igual, se não tem igual. Tá tranquilo? Resolvemos mais uma questão e tranquilo. E lembramos de quê? Lembramos da onde que se alguém pedir o domínio dando um gráfico, eu olho para X. E se me pedir imagem, eu olho para Y. Beleza? Então tá bom. Bom, aí faremos mais uma. Essa daqui é a última questão dos exercícios de aprendizagem. E essa questão do último exercício de aprendizagem, ela vai trazer também para a gente algumas coisas que eu vou conseguir revisar. Bom, primeira coisa, é uma função exponencial, vocês estão vendo. E é a função 2 elevado a x, perfeito. Aí, como eu não sou bobo, eu já olhei as respostas literárias, caçamba, A, 4A, A menos 1, ou seja, tudo está em função de A. Beleza.
E o que é que ele quer? Ah, ele quer saber o valor de B e de C. Olhando para o gráfico, o C e o B, vocês podem ver que fazem parte do eixo X. Então eu preciso descobrir B e C, mas B e C estão exatamente aonde? Em cima do eixo X. Então tá. Praticando um pouquinho mais. Lembra que toda vez que você tem um gráfico, a primeira coisa, quando você tem um gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é destacar os pontos. Que pontos, Pão Doce? Ponto em que você saiba o valor de X e o valor de Y. Ah, mas é isso que eu quero saber. Eu falei, não. Então você tem que lembrar que mesmo não sabendo o valor de B, você tem um ponto ali que tem B e alguma coisa para Y, e um ponto que tem C e tem alguma coisa para Y. Então eu estou falando para vocês que ali a gente tem 3 pontos. Só que dos 3 pontos que nós temos, você tem que sacar que eu não vou pegar os 3 pontos. Eu vou pegar o que me interessa. O que tem B e o que tem C. Então eu vou pegar com certeza esse ponto aqui. Quando o x é B, o y é 2 vezes 2 elevado a A. E eu vou pegar esse pontinho aqui também. Porque quando o x é C, o y é 2 elevado a A dividido por 4. Então notem que eu vou pegar esses 2 pontos. Tranquilo? Começando a resolver então, hein? Bom, resolvendo aqui, igual eu falei com vocês, eu vou escolher aqueles 2 pontos e não do meio, porque eu já vou direto logo ao que eu quero. E nesse caso aqui, eu tenho a minha função, não posso esquecê-la, está aqui. E a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, aonde tem B, aonde tem X eu vou colocar B, e aonde tem Y eu vou colocar 2 vezes 2 elevado a A. Então é isso que eu vou fazer primeiro, substituir esse ponto. Vocês podem ver que eu fiz isso. Aí eu tenho ali, de novo, propriedades de potenciação, potência de mesma base na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Mas quando não tem expoente, o expoente que está escondido ali é o 1. Então estou repetindo a base e somando o expoente. Vai ficar 2 elevado a A mais 1 igual a 2 elevado a B. Igualei as bases. Beleza, vamos cortar. Cortei as bases, desceu o expoente. Tranquilo? Bom, então, no quesito ganhar tempo, vocês já sabem que eu já sei a resposta. Porque eu já falei para vocês que eu sempre olho de baixo para cima e como eu já olhei as respostas, eu sei que só tem uma resposta que cita B como sendo A mais 1. Se você olhar aí, você já sabe. Já resolvi. Então, mas de maneira nenhuma eu ia testar outro ponto. Não. Em concurso, vou perder tempo. Então, o que você vai fazer, Pão Doce? Não, aqui é um treino, né? Então, como é treino aqui, mas lembrando, né? Jogo é jogo, treino é treino. Jogando, eu pararia ali e falaria assim, opa, já sei a resposta, porque o único que tem A mais 1 é essa letra aqui. Beleza? Não, mas aí, agora, não, aqui é um treino, vamos treinar. Substituindo o ponto C, onde tem X eu coloco C, e aonde tem Y eu coloco 2 sobre 2 elevado a A sobre 4. Aí eu já aproveitei e coloquei 2 elevado a 2. Potência de mesma base na divisão, o que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Então ficou A menos 2. As bases foram iguais? São iguais. Beleza, então vou cortar as bases, o expoente vai descer. Aí eu encontro que o valor de C é A menos 2. Mas isso eu já sabia porque eu já estava olhando a resposta há muito tempo. Tranquilo? Então, gente, essa aula aí foi uma aula de resoluções de exercícios. Os exercícios que nós escolhemos foram logo de cara os exercícios de aprendizagem. Na próxima aula nós vamos ver exatamente dos exercícios propostos. Eu vou escolher aqueles que talvez tenham alguma coisa, um segredinho escondido, ou aqueles que parece que vão nos dar trabalho. Mas diga-se de passagem, nenhum exercício dos exercícios propostos que nós temos aí, que vocês vão ver, eu vou resolver, vão fazer a gente quebrar a cabeça. Inclusive tem alguns que eu vou ter que me segurar para não resolver como concurseiro. Pegar assim e falar, já sei que é essa daqui, por quê? Por isso. Apesar que eu vou fazer isso. Eu vou falar sim, como que a gente resolve de maneira mais rápida,
Mas, como são aulas de exercício, eu vou resolver do jeito certinho como é que tem que fazer. Então, vocês vão ter 2 focos e 2 pontos para se resolver. Vocês vão ter as cartas na manga para fazer o quê? Acertar a questão. Porque o meu objetivo é o gabaritozinho o quê? Certo. Porque o gabaritozinho certo é o que te dá é a nossa passagem para o que a gente almeja, que é o resultado no vestibular. Então é isso. Vamos ensinar do jeito certo e vou ensinar os truques, como eu faço para acelerar o processo. Beleza? Gente, muito obrigado aí pela companhia. Um forte abraço e fique com Deus.